E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está aqui hoje, eu e a produção que está tudo ali atrás, gravando um vídeo para ensinar a vocês a como fazer buscas, pesquisas nos bancos de dados. Não, porque só aqui na universidade a gente tem que ensinar algo que nem a gente sabe. Mas enfim, a gente está fazendo um componente que se chama Oficina de Textos Acadêmicos em Saúde, que é onde a gente faz na prática, passo a passo de um artigo, de um documento, de uma pesquisa científica, no nosso caso uma pesquisa bibliográfica. Então a gente vai utilizar muito dos bancos de dados, dos escritores, dos operadores booleanos, que a gente vai explicar para vocês agora do que se trata, para montar a nossa pesquisa. Isso tudo a pedido das donas e proprietárias da ciência, Lídia Araújo e Lisiane Martins. Se escolher um portal para ensinar vocês como mexer, como fazer essa busca de dados, que é o Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS, e a gente vai ensinar o passo a passo de como achar, como os escritores, como os operadores booleanos, os artigos que a gente selecionou para a nossa pesquisa, como que vai ser feita essa filtragem dentro do portal e ensinar vocês como mexer nesse portal. Bom, pessoal, mas para realizar essa pesquisa, essa busca no banco de dados, a gente vai precisar de palavras para encontrar, para filtrar esses materiais nos bancos de dados relacionados ao que a gente quer pesquisar. E é para isso que servem os escritores em saúde. São palavras que são padronizadas, que vão encaminhar o sistema a nos dar os documentos relacionados ao que a gente precisa. Os escritores são diferentes de palavras-chave. Por quê? Quando a gente fala palavras-chave é muito subjetivo. Um exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre fibromialgia. Aí eu percebo que a fibromialgia tem implicações psicossomáticas. E eu descrevo ali e decorro um parágrafo sobre doenças psicológicas que vão se somatizar e agravar a fibromialgia. Aí só porque eu escrevi esse parágrafo sobre psicologia, sobre doenças psicossomáticas, eu acredito que meu trabalho está relacionado à psicologia. Aí eu vou lá e coloco nas minhas palavras-chave, fibromialgia e psicologia. Quando o leitor for fazer uma busca dos meus trabalhos por palavra-chave e ver lá psicologia, ele vai achar que meu trabalho está tratando de psicologia, quando na verdade não está. Então desvaloriza, tira a credibilidade do meu trabalho, é como se a gente estivesse enganando o leitor. E utilizando de escritores isso não acontece, porque a gente vai pegar o que a gente quer, igual eu quero falar sobre fibromialgia, vou pegar o termo fibromialgia, as coisas que eu acho que estão ligadas à fibromialgia, e vou jogar lá no portal, no Desk, que a gente vai ensinar como é que entra, que é onde vai dar os descritores pra gente. E uma vez eu pegar esses descritores lá no portal, eles são padronizados. Então, quando eu tiver um descritor escrito fibromialgia, diagnóstico que a gente usou, é porque o trabalho realmente vai falar daquilo. Os descritores, então, são uma forma de identificar o trabalho, o material que a gente quer utilizar, pelo assunto que ele realmente trata. Agora que a gente já sabe o que são descritores, agora a gente precisa saber como utilizar eles nos portais, nos bancos de dados, para filtrar os materiais que a gente precisa para o nosso trabalho. E para isso existem os operadores booleanos, que são códigos que fazem o sistema selecionar, restringir sua pesquisa. Então, se eu selecionei lá dois descritores, um exemplo, vamos supor que eu peguei fibromialgia e diagnóstico, são dois descritores que eu confirmei no Desk, que são descritores fiéis. Agora, como é que eu faço essa pesquisa no banco de dados? Como diz a professora Lisiane, a gente não vai fazer trabalho de IGEC para ler todos os artigos que tem no banco de dados. É para isso que a gente vai utilizar o que a gente chama de operadores booleanos, que são códigos que vão ajudar o sistema a restringir nossas pesquisas. Os operadores booleanos são o AND, o OR e o NOT, que são traduzidos respectivamente e, ou e não. Então vamos supor, vamos utilizar eles na prática. Se eu estou com os descritores fibromialgia e diagnóstico e eu quero saber no banco de dados os artigos, os materiais que vão tratar de fibromialgia e diagnóstico, eu vou usar o operador booleano AND, sempre em caixa alta, em letra maiúscula. Então lá no portal de dados, eu vou ensinar isso na prática, como é que a gente vai fazer, mas a gente vai colocar, se a gente quer saber os materiais que estão ali naquele banco de dados, que vai falar sobre fibromialgia, que é meu primeiro descritor, e diagnóstico, que é o meu segundo descritor, eu vou colocar fibromialgia AND diagnóstico. Dessa forma, o sistema vai ler, vai captar esse código e só vai mostrar para mim os materiais no banco de dados que falam tanto de fibromialgia quanto de diagnóstico. No caso do OR, que é o outro operador booleano, a pesquisa vai ser aumentada. Os materiais vão vir em quantidade maior, porque eu coloquei fibromialgia, OR, que significa ou, diagnóstico. Então, o sistema vai filtrar para mim todos os artigos, todos os materiais que falam de fibromialgia, de diagnóstico e de fibromialgia e diagnóstico. Então vai vir mais artigos para me ler. E no caso do NOT, vai restringir um pouco mais a sua pesquisa, porque o NOT significa não. Então eu vou usar o descritor fibromialgia, NOT, que é não,
diagnóstico. Então o sistema vai ler esse operador booleano NOT que eu coloquei lá e vai trazer para mim só os artigos que falam de fibromialgia, mas não de diagnóstico, e assim vice-versa. Então os operadores booleanos servem para facilitar a nossa vida, para restringir a nossa pesquisa. Então vamos lá, como é que a gente consegue os nossos descritores? Você vai abrir o seu navegador. O que você usa aí, isso não interfere em nada. Aí você vai entrar no site dos descritores em saúde, que é o DESC. O link vai estar aqui nas descrições, eu vou deixar nas descrições para vocês entrarem. Aí você digita também, pode digitar no Google descritores em saúde, que vai aparecer também. Aí você vem aqui em descritores em ciências da saúde, DEX, clica. Aqui tem, você abre o site do DEX, aí tem que sobre o DEX, para você saber mais sobre a plataforma, do que é, como citar também ele tem. Mas para conseguir os descritores, a gente vem aqui em consulta ao DEX. Então você clica aqui, consulta ao DEX, que é para obter os descritores. Aí vai abrir essa página, onde tem um espaço para você consultar a palavra. Aqui você vai digitar as palavras que você acha que tem a ver com o que você quer pesquisar. Então, um exemplo, eu quero falar, no meu grupo decidiu falar sobre fibromialgia. Então a gente acha que é óbvio que a palavra fibromialgia tem a ver com o que a gente está precisando, com nossa pesquisa. Então a gente vai digitar aqui fibromialgia, que é o que a gente acha que tem a ver com nossa pesquisa, e vai em consultar. Nessa consulta o DESC vai ver se tem algum descritor como fibromialgia para ajudar a gente. E aqui vocês podem ver que o DESC achou um descritor. E os descritores sempre vão estar aqui em 3 línguas: português, espanhol e inglês. Sempre, todos os descritores nesse portal dos descritores de ciências da saúde vai estar nessas 3 línguas, porque é uma padronização. Essas 3 línguas são as que mais abrangem as outras línguas e as pesquisas voltadas nas áreas de saúde. Então sempre vai estar nessas 3 línguas. E aqui você seleciona, então, a gente tem o nosso primeiro descritor. Você lê aqui a definição do descritor. Eu li aqui, já vi que tem a ver com o que eu quero falar no meu trabalho, então já achei o meu primeiro descritor, que é fibromialgia. Então eu vou aqui salvar ele, copiar. Aqui eu copiei ele em inglês porque é o primeiro, mas qualquer uma das 3 línguas, tanto em português, espanhol e inglês, que você salvar seu descritor, vai estar certa, porque quando você for jogar no banco de dados, ele vai achar da mesma maneira. Só que se seu trabalho for escrito na língua portuguesa, é necessário que o seu descritor esteja também na língua portuguesa. Mas para você utilizar lá no banco de dados, na busca do banco de dados, não tem influência. Pode ser em qualquer língua que vai achar os mesmos materiais, os mesmos artigos. Então aqui eu salvei o primeiro descritor. Aí eu faço uma nova consulta no DESC. Porque é interessante ter pelo menos 3 descritores. Então outra palavra que eu acho que tem a ver com o meu trabalho, que eu quero falar na fibromialgia, é sobre diagnóstico. Então eu vou aqui digitar diagnóstico e ver se o DEX me mostra outros descritores. Que eu digitei, ele achou 61 descritores. Então tem 61 descritores referentes, similares à palavra diagnóstico. Aí para mim procurar um descritor que tem a ver com o que eu gostaria de falar, eu vou olhando nos descritores e vejo a definição deles, para ver qual que tem mais a ver com o que eu quero dizer. Então aqui tem um descritor diagnóstico. Eu já li a definição e tem a ver com o que eu quero falar. Então eu vou selecionar esse descritor também. É meu segundo descritor. Eu salvo ele e vou procurar o próximo. Como aqui tem 61 descritores, eu vou ver se nessa busca de diagnóstico tem outro descritor que eu posso usar. E aqui na leitura que eu já fiz prévia, eu também achei esse descritor diagnóstico diferencial. Eu li a definição e também é viável para o meu trabalho. Então eu vou selecionar ele também. Então eu acabo de achar o meu terceiro descritor. Vou e salvo ele. Pronto, eu já tenho meus 3 descritores que eu estava procurando. Aqui ele tem mais descritores, eu poderia digitar outras palavras, mas por enquanto, para ensinar vocês como é que mexe, como se obtém os descritores, está suficiente, eu já achei os 3 descritores. Então, agora que nós já sabemos como utilizar os operadores booleanos e os descritores, né, já podemos utilizá-los
para fazer uma busca, né, no portal de dados. O portal é um local onde fica armazenado, né, uma quantidade de dados científicos, né, ou seja, um banco mesmo de dados, né, e hoje, de maneira bem específica, a gente vai ensinar como utilizar, né, o portal de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Bom, agora que a gente já tem os nossos descritores, a forma que a gente vai restringir a nossa pesquisa no portal, no banco de dados, agora a gente vai partir para a busca dos materiais, dos documentos que a gente vai utilizar para a nossa pesquisa. E para isso a gente vai entrar no portal, que a gente escolheu o Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS, para buscar esses documentos, buscar esses materiais. Então você vai novamente abrir seu navegador, vai entrar no site da BVS, da Biblioteca Virtual de Saúde. O site também vai estar aqui na descrição. Então você entra no portal da BVS. E aqui, logo na entrada da BVS, você vai ter a opção de busca avançada, que é para você digitar os seus descritores. É com os seus descritores que você vai fazer a busca de todos os materiais referentes a eles que tem no portal. Então a gente vai lá nos descritores que a gente já tinha escolhido. Eu vou pegar o meu primeiro descritor, que é fibromialgia. Vou copiar. E vou colar aqui no espaço que tem na plataforma da BVS. E vou vir aqui em pesquisar. Antes mesmo de entrar aqui na parte dos operadores booleanos, eu vou em pesquisar. O meu primeiro descritor foi fibromialgia. Então aqui percebam que quando eu coloquei um descritor apenas, fibromialgia, na BVS tem 16.257 materiais que falam sobre fibromialgia. Só que eu não vou ler 16.257 materiais. Então eu vou usar outro descritor para restringir a minha pesquisa, para facilitar. Então eu vou voltar lá e vou usar o operador booleano. Lembra que eu falei dos operadores AND, OR e NOT? Então eu vou usar fibromialgia, AND, o outro descritor que eu quero usar, que é o diagnóstico. Eu vou e coloco então um diagnóstico. Então vai ser fibromialgia AND diagnóstico. Então o portal agora vai trazer para mim só os documentos que vão tratar de fibromialgia e diagnósticos, que vão tratar dos dois assuntos no mesmo documento. Aí eu vou em pesquisar. Percebam que foi muito menos. Agora eu tenho 6.115 documentos que tratam sobre fibromialgia e diagnóstico, porque antes a gente só tinha usado um descritor, então ele me deu todos os documentos que tratam de fibromialgia. Agora, como eu coloquei AND, ele me deu todos que falam de fibromialgia e diagnóstico. Então aqueles que não falam de diagnóstico, só falam de fibromialgia, não vão entrar na minha pesquisa. Aqui também esse portal, o BVS, é muito interessante porque ele tem alguns filtros aqui do lado. Então você pode ir selecionando para restringir ainda mais a sua pesquisa. Aqui você vai clicando o país que você quer o seu estudo. Você pode escolher também o banco de dados que você quer tirar os seus documentos, os seus artigos para você utilizar no seu trabalho. Então se você confia mais, vamos supor, no banco de dados Lilacs, você vai aqui selecionar que você só quer os documentos do Lilacs. Então se você clicar aqui em Lilacs, só vai aparecer, e depois clicar em filtrar, só vai aparecer os documentos que pertencem ao banco de dados do Lilacs. Ele vai além, você pode restringir mais, olha, o assunto principal, fibromialgia, dor, qualidade de vida. Então ele tem diversos filtros que vão facilitar a sua pesquisa. Então esse é um diferencial desse portal da BVS que eu gosto muito, porque além dele utilizar a leitura de códigos dos operadores booleanos, que já restringe a nossa pesquisa, ele ainda tem filtros dentro do próprio portal que vão restringir ainda mais. Então a gente só vai pegar realmente os artigos que vão interessar para a gente, aquilo que a gente realmente se interessa em ler e o que vai realmente ajudar a gente a montar a nossa pesquisa. Por isso que a gente escolheu esse portal da BVS. Agora que vocês já viram filtros, vamos voltar só para vocês verem mais um pouco sobre os operadores booleanos. Então vocês viram que eu usei os dois descritores e quando eu usei AND apareceu 6.100 e poucos artigos. Então se eu colocar aqui fibromialgia, AND NOT, diagnóstico, que é o meu outro descritor, ele vai me dar todos os artigos que falam de fibromialgia, mas não falam de diagnóstico. Percebam que agora ele me deu 10.142 documentos. NOT,
ou EndNote, depende muito do portal. Em alguns portais vai estar escrito só Note. Em alguns outros portais vai estar EndNote, que é a mesma coisa, que é um descritor eliminando o outro. Isso não vai influenciar. É só uma forma que aparece diferente em alguns portais. Aí aqui eu vou fazer um filtro só para testar para vocês. Vamos supor que eu vou colocar um filtro aqui dos documentos que estão em língua portuguesa. Então vou clicar aqui em português, em filtrar aqui em cima, e ele só vai selecionar para mim os que estão em português. Aí você escolhe o seu artigo, clica nele, vem aqui embaixo onde está escrito texto completo. Ele vai automaticamente abrir uma página ou fazer o download do documento e você vai ter acesso ao seu artigo na íntegra. E assim você vai montando a sua revisão bibliográfica, os seus documentos, suas referências que você vai usar no seu trabalho. Agora, se eu pegar os mesmos descritores, que foi fibromialgia e diagnóstico, e utilizar em vez do Note, o OR, que significa ou, ele vai me dar, o sistema vai fazer a leitura e vai me dar todos os documentos que falam de fibromialgia ou de diagnóstico. Então pode aparecer documentos aqui para mim que vão falar de diagnóstico de sífilis, diagnóstico de qualquer outra doença, mas porque tem um descritor diagnóstico. Então olha para vocês verem a diferença no número de documentos que ele vai trazer para mim só porque eu mudei o meu operador booleano. Vejam, ele trouxe para mim 4.314.958 documentos. Então aqui a gente tira a prova da importância dos operadores booleanos para restringir a nossa pesquisa, para trazer para a gente só o que de fato nos interessa, o que a gente vai usar para o nosso trabalho. Bom, galera, foi isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, comentem aí, Lilian da 10, hashtag CR10. E é isso. Por favor, não compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau.